Esse é um meeting, né? É um meeting de personal, é um meeting, como foi falado aí, focado no personal trainer e a tua relação, tanto da parte técnica quanto a parte também de gestão, empreendedorismo e principalmente comportamental, que tem a ver mais com a parte do coach. Qual é a ideia? A ideia é que o personal hoje, para poder trazer o porquê criar uma temática com um termo integralizado, né? Um termo que tem o personal trainer associado à palavra coach. Porque a gente tem percebido que as relações do treinamento, quando você foca somente no tecnicismo ou na parte fisiológica, ela não completa o que é de fato o ser humano que você vai ter a tua prescrição e atuação de contato direto. Em outras palavras, se você for pensar como treinador, ou personal trainer, ou profissional de educação física, que a necessidade do sujeito que vai buscar emagrecimento, ela vai vir de uma solução mágica do exercício, esquece. Porque isso não vai acontecer. Assim também com o cara que busca hipertrofia muscular. Se você pensa que o sujeito que vai buscar hipertrofia muscular, trabalhando com as relações de volume de treinamento e as suas aplicações diante de exercícios e propostas de intervenção, por mais que a gente sejamos perfeitamente hábeis e competentes nessa prescrição, também não é suficiente. A questão é que quando você pensa no emagrecimento e hipertrofia, é óbvio que ela tem a ver mais com o aspecto estético. Quando você pensa mais em saúde metabólica, aí poderia abrir o leque mais ainda. Por exemplo, falar de doenças como câncer, AIDS, esclerose múltipla, hipertensão arterial, diabetes. Então ela também traria conotações que não somente a ferramenta da prescrição do exercício, mas outras variáveis também deveriam ser envolvidas. Pensar em alto rendimento do esporte também. Porque aí não tem como. Quando você pensa em alto rendimento de esporte, por mais que você pergunte para um atleta ou para alguém que está num processo de planejamento e periodização competitivo, o que ele quer? Ele quer ser campeão. Então, obviamente que o dia da competição ou o planejamento que vai envolver um período chamado competitivo vai ser o alvo máximo da nossa área como preparador físico e personal de dar condições do sujeito A ao sujeito B ou uma equipe, ela de fato está no que nós chamamos de ápice do desempenho esportivo, para poder sustentar durante um período ou sustentar durante o dia principal ou um final de semana. Em outras palavras, a parte técnica e a parte científica, ela é fundamental, mas ela também não traz a resposta sobre os efeitos do treinamento no aspecto meio interno. Aspectos envolvidos, alimentação, aspecto envolvendo emocional, relacional, comportamental, tá junto. Então, eu costumo dizer assim, um bom treinamento, ele se coloca em xeque para o personal quando o seu aluno ou a sua aluna, por exemplo, descobre que a namorada ou o namorado o traiu naquela semana. Ou quando naquela semana você descobre também que a tua mãe descobriu de uma maneira muito ruim para a família que ela tem câncer na mama e na verdade já está gerando metástase. Aí você fala, nossa, e agora? Agora é que você vai ver o quanto que você tem competência para lidar com as suas habilidades e o quanto que você vai tentar ter de maestria nas relações de atitudes que vão ser a parte de relacionamento. Ali você vai ver, porque o resultado às vezes não aparece. E na verdade não aparece no desempenho, mas ele tem outros valores que são muito mais importantes para aquele momento. Então, o termo personal trainer coach, a ideia é essa. A ideia é criar um personal, na verdade um profissional de educação física, que ele tenha uma intervenção na individualidade do trabalho, não pensando só no aspecto treinamento, mas que ele tenha uma visão integral de todas as relações que vêm envolver o teu aluno, o teu atleta, o teu cliente e também a tua relação com o profissional de educação física diante dessas intervenções. Então, eu e o professor Paulo Amaral pensamos na ideia de iniciarmos uma discussão sobre essa temática. Obviamente que esse primeiro momento eu vou entrar em algumas questões da fisiologia aplicada, trazendo dúvidas de vocês e a gente vai tentar resolver, mas é a pontinha do iceberg. Tá? Então, para quem não me conhece, eu vou entrar nessa temática. Aspectos fisiológicos aplicados ao treinamento
Eu ainda acho que eu estou mais bonito pessoalmente do que nessa foto. Essa foto eu acho que eu estava numa fase meio desnutrida, mas a barba continua a mesma, os cabelos continuam brancos e os olhos continuam azulzinho, né? Eu sou esse daí, eu tenho uma formação de humanas, depois eu fiz educação física, aí eu fiz uma sequência de pós-graduações, graças a Deus termino o mestrado agora com uma defesa, né? Daqui uma semana. Sou professor da Universidade em Morumbi, tenho alguns livros publicados. Desses livros publicados eu tenho 4. Treinamento de força para corredor, métodos e prescrição de treinamento para resistência, força e flexibilidade, conceitos práticos e aplicáveis em fisiologia do exercício, e nesse livro aqui eu escrevi o capítulo de periodização e planejamento de treinamento. E vamos lá, alguma coisa que a gente precisa entender, pensando agora em treinamento, pensando agora em prescrição, é que quando você pensa em treinamento físico, a primeira pergunta que me leva é: será que treinamento físico é sinônimo de saúde? Eu vou tentar responder: treinamento físico é sinônimo de saúde? Não. Mas treinamento é sinônimo de saúde? Sim. Treinamento é sinônimo de saúde? Depende. Pô, então decide. Sim, não ou depende? Pois é, depende da competência e a maestria do profissional que está trazendo a intervenção do quê? Da dose de trabalho. Então o ponto importante para nós é o seguinte: a ferramenta fundamental para trazer a ação do exercício ou do treinamento no sentido benéfico ou maléfico é o quanto que você tem do nível teu de competência sobre uma determinada exigência. Em que sentido, Léo? Você pode colocar uma situação clara na vida de vocês. E eu tenho uma situação clara na minha vida que vem à mente sobre um caso real que eu sempre comento. Sujeito inicia-se um programa de treinamento numa academia indicada por um profissional da área da saúde médica, um cardiologista, no qual o aluno fala que foi um cardiologista. Então, o primeiro ponto, o aluno fala não significa que de fato foi o cardiologista, porque se tem que ter algo concreto. O algo concreto, acredito que seja um atestado com uma recomendação, um laudo, e principalmente com exames clínicos que verificaram ele não uma condição só de repouso, mas verificaram ele também numa condição em esforço. Então essa é uma primeira coisa que um fisiologista do treinamento ele tem que saber. Uma condição clara do que é repouso, para poder identificar o que é uma condição clara de quê? De esforço. Posto isso, o que a gente percebe? Que se eu já sei as diferenças, nesse caso esse sujeito começa uma atividade. E como é que ele fez? Ele entrou na academia, procurou a recepção, ele pediu para fazer uma aula experimental com algum personal, o personal o atendeu na hora do almoço, mas ele não fez nenhum controle na busca de informação para saber quem era o aluno. Esse aluno fez um trabalho de alongamento no espaldar em menos de 5 minutos, que a gente já entende que tem alterações agudas sobre um trabalho de alongamento e do nível que você vai botar de esforço e tempo de tensão, já traz também alterações, por exemplo, sobre a pressão arterial e também sobre o ambiente de alterações metabólicas que já alteram o estado do meio interno do sujeito. Então o cara já pode ter algum comprometimento no próprio exercício brando de alongamento. Aí ele vai para a esteira. Chegou na esteira, o sujeito coloca uma velocidade média de 4 km por hora. 4.0. O que é 4.0? Para nós que treinamos, nada. Para um sujeito que não tem uma plena condição motora ou por alguma patologia que leve ele agora a buscar atividade física, ele está enquadrado num quadro de sedentarismo, que sedentarismo eu classifico como uma epidemia que vai trazendo só malefícios, né, em todos os sentidos. O que acontece com esse sujeito? Ele começa a caminhar. Em menos de 3 minutos, na verdade um pouquinho mais de 3 minutos, esse sujeito põe a mão no peito, com grande dor, ele abaixa o corpo, abaixa a cabeça e ele desliza sobre a lona, não tendo condições de reanimá-lo. Morre. Quem é o sujeito? Esse caso é real. Eu não vou dizer quem é o personal, porque eu o conheço, e eu também não vou dizer qual é a cidade, qual o local, porque senão seria uma coisa incoerente. Mas o caso é real. Léo, mas como é que o sujeito morre caminhando 4 km por hora? A pergunta é, quem é o sujeito? É a primeira pergunta, quem é o sujeito? O sujeito era um senhor de 46 anos, quadro de obesidade, diabético, comprometimento de hipertensão severa, uso de beta-bloqueador,
E para piorar, ele já tinha tido infarto do miocárdio. Esse é o sujeito. O personal relatou tudo isso? Não, ele não sabia. Não fez nenhuma anamnese, não fez controle nenhum. Ele apenas colocou o sujeito numa condição de esforço no qual ele achava que era uma atividade de baixa intensidade. Que a maioria das pessoas vai falar que é uma atividade de aquecimento. Eu estou aquecendo o corpo, eu estou agora preparando o corpo para a parte principal. E na verdade, o corpo dele não percebeu como um aquecimento. Percebeu como uma parte principal e com exercício de alta intensidade. Existe uma coisa que de fato é fatalidade, e existe coisas que eu classifico como incompetência. Fatalidade é exatamente isso que ele colocou. O sujeito está andando na esteira, e eu posso colocar agora outro caso, né? O menino deixa escapar a anilha vai rolando no chão, bate no calcanhar do cara, o cara cai na esteira e quebra o pescoço no painel. Fatalidade. Pode acontecer? Premonição, parece filme, né? Mas pode. Isso vai acontecer? Quase não. Nunca isso vai acontecer. Sei lá, pode, mas não vai, é difícil acontecer. Agora, o cara pode morrer na esteira caminhando. E não tendo identificado variáveis que são importantes para ver se ele tem condições, primeiro, de iniciar a atividade. Qual atividade? Se ele tem condições de sair de uma mesa que houve uma entrevista, que é a busca de informação, e se ele tem condições de caminhar ou tem condições de fazer qualquer tipo de atividade que nós consideramos leves. Primeira coisa. Identificou isso, aí agora a gente começa a discutir para outros caminhos. Eu só estou dizendo que fatalidade é uma situação, incompetência é outra situação. Incompetência não significa que você é burro, porque ninguém o é. Incompetência é, diante de competências que você já adquiriu. Por que eu estou falando competências que você já adquiriu? Porque creio eu que todo mundo que vai fazer prescrição de exercício e acompanhamento de personal é formado em educação física. Aonde adquiriu conhecimento técnico é no campo universitário. Por isso que é obrigado o cara que é personal passar pelo campo universitário, ser graduado em educação física. Ele adquire competência, no qual ele vai ser testado em trabalhos, em atividades, em prática, que até o professor Paulo Amaral chama de habilidades, que é colocar agora essas competências de uma maneira de habilidades, para poder ter as vivências. A questão é, e que depois que ele se forma? Aí você percebe que muitas pessoas, diante de competências adquiridas, e elas não são ignorantes porque elas já adquiriram o conhecimento, elas trabalham pelo lado da negligência e pelo lado da incompetência, ou pelo lado do mais fácil. Qual é o mais fácil? Se eu vejo que essa situação pode trazer uma possibilidade do meu aluno de personal não iniciar o trabalho, por quê? Porque ele precisa buscar ajuda médica, exames médicos, para poder me dar segurança na prescrição. Qual é a ideia? Se eu fizer isso, eu trago margem para ele não me procurar depois como personal. Ou seja, qual é o que está mandando? Não é o valor à vida. O que vai estar mandando é o valor comercial, a busca da necessidade do dinheiro. Aí a coisa fede. A questão é, treinamento físico é sinônimo de saúde? Aí eu falo que não. Não pelo seguinte, quando você não consegue ter as relações de cargas de treinamento ajustadas sobre a real necessidade do sujeito, nós também não sabemos se de fato vai trazer o quê? Um aspecto positivo de melhora metabólica, como foi mencionado aí. No caso desse sujeito que morreu na esteira, ele não teve tempo hábil, crônico, de adaptações para falar que foi negativo. Na verdade, o negativo dele já aconteceu na primeira sessão, o cara morreu. Não tem mais o que falar. Então, foi o exercício para esse sujeito. O exercício, na verdade, ele foi uma quebra da homeostase. E aí que é o ponto em questão do depende. Treinar é um distúrbio. Treinar é uma agressão. Treinar é uma invasão do que você tem de equilíbrio dentro do teu corpo. Então a preocupação sua como personal, a minha preocupação como profissional de saúde, da educação física, que tem a parte de saúde e do treinamento associado, é qual é o nível de estresse que eu vou estar promovendo externo para poder gerar adaptações imediatas e, consequentemente, ao longo da sessão sobre a resposta. Então, treinar é uma agressão. Então, teu corpo,
biologicamente, é extremamente hábil e inteligente, até porque Deus é perfeito. O que ele fez? Agride o corpo e o corpo fala, opa, eu tenho que ficar mais resistente. Agride o corpo, opa, se está agredindo no aspecto de velocidade, agora eu vou ficar mais veloz, eu vou dar condições de deixar maior o meu corpo em maior velocidade. E as adaptações neuroendócrinas vão estar associando a isso. Assim também para a hipertrofia. O que é hipertrofia? Você agride o teu músculo. E depois o teu músculo vai ser o quê? Restaurado. Olha quanta energia gasta. Agora para quê? Para deixar ele mais forte. E consequentemente vai gerando as adaptações morfológicas do mesmo. Todo alongamento altera a pressão arterial? Depende do tempo de tensão sobre o trabalho e depende da percepção de esforço que você está aplicando diante desse trabalho. Você pegar uma atividade de espaldar e trabalhar, por exemplo, 5, 10 segundos numa expressão de desconforto numa escala de 1 a 10, colocar um desconforto abaixo de 5, óbvio que você vai levar também menor fluxo de sangue, gerando um ambiente de hipoxisquemia. Porém, é bem diferente de você manter 1 minuto com uma percepção de 1 a 10 de desconforto acima de 8. Aí sim traz um aspecto mais significativo. Teve até um estudo que saiu agora, dos amigos nossos, né? O Bertoldo e até acho que o Douglas Pop também está nesse daí, creio eu. O Bertoldo tá e acredito que o Douglas também tá. Que eles avaliaram aquela proposta de intervenção, respondendo até a Fabiana, sobre alongamento entre séries, que nós chamamos de FST7, né? Mas eles colocaram uma intervenção de 1 minuto, o que era para ser 1 minuto de intervalo passivo, ele gerou um intervalo, entre aspas, nada passivo. Gerou um alongamento de quê? De 1 minuto, contínuo sobre a musculatura trabalhada, que foi exigida dinamicamente no supino, e depois alongava a peitoral no caso. 1 minuto sobre uma percepção de grande desconforto. O que mostrou? Mostrou que essa intervenção, ou sem a intervenção, grandes alterações metabólicas contribuíram com o alongamento entre séries. Qual foi a contribuição mais determinante metabolicamente? Lactato. Então mostrou que aquele ambiente levou a glicólise, o processo anaeróbio lático está mais participativo. E a gente sabe que o lactato ele é um dos mecanismos prováveis também para a sinalização para hipertrofia muscular. Eu não estou afirmando que alongar entre séries vai gerar mais hipertrofia muscular. Eu estou falando que alongar entre séries leva ao quê? Maior estresse sobre aquele grupamento muscular que está sendo exigido e, consequentemente, gerando esse ambiente de expressão de lactato, subtende-se que é um trabalho mais da glicólise, anaeróbio lático, que é um trabalho que não é leve intensidade, é um trabalho de moderada e alta intensidade, que aí já envolve até modificações neuromusculares. Unidades motoras são diferentes, fibras musculares também são mais participativas, as fibras o quê? Tipo 2. E aí acaba tendo o quê? Um trabalho de fato mais intenso. Aí, Fabiana, de fato, para esse sujeito, será que ele poderia alongar dessa forma? E a resposta é não. Se é um sujeito que é hipertenso, se é um sujeito que não tem controle, se é um sujeito que, por exemplo, tem a doença chamada obesidade e vários processos já inflamatórios acometidos no corpo dele, talvez não seja o melhor caminho para uma intervenção. Teria que ser um trabalho muito mais reduzido sobre o tempo de tensão, pensando em mais mobilidade, distensibilidade muscular, melhora de qualidade de função das mobilidades que as articulações envolvem para pensar nisso. Então acho que é bem por aí. Mas isso responde a pergunta. Por quê? Você percebe que a mesma intervenção, treinamento físico é sinônimo de saúde, o alongamento a gente sabe que também ele pode ser prejudicial desde que você não sabe a dose. Por isso que quando você pensa em dose de treinamento, é a tua plena competência. A educação física e o personal trainer, ele não entende ainda, ou pelo menos ele ainda não se colocou na responsabilidade que, quando você tem um prontuário, tem uma caneta ou tem um carimbo e escreve qualquer coisa, não é qualquer coisa. Aquilo é prescrição. Aquilo é uma ação não medicamentosa que vai gerar alterações significativas dentro do teu organismo. Por isso que nós acreditamos que o exercício e a atividade sistematizada e organizada, ela é de grande impacto para a melhora de saúde, melhora de desempenho, sobre uma ação não medicamentosa, você não precisa de fármaco. O próprio corpo, ele responde a isso daí.
A questão é, tudo depende do quê? Do quanto que você tem de ferramenta dentro da tua caixa. Como assim? O bom personal é aquele que tem uma caixa de ferramenta. Quem é a caixa de ferramenta? Você. E quais são as ferramentas? O quanto você está buscando conhecimento. E agora? Agora coloca em prática. E colocar em prática, qual é o grande problema? O problema é que você não faz uma prescrição coletiva. Você faz uma prescrição individualizada. Cada um tem uma necessidade. Só que qual é a vantagem sua? Carregada de competências, carregada de conhecimento. A vantagem é que você consegue identificar qual é a real necessidade para aquele sujeito, para aquele momento. E você busca a ferramenta ideal. E aí você entende que o 3 de 10, a gente sempre brinca, não é tão simples assim. Ah, o sujeito só faz 3 de 10, então me explica o 3 de 10. Me explica por que 3 séries, da onde veio 3 séries. Me explica por que você usa o intervalo X entre as séries. E me explica por que você está usando esse volume de séries para esse sujeito iniciante e não para o avançado. E esse 3 séries é por grupamento muscular ou você está pensando em exercício? Que são coisas que também que são diferentes. Porque às vezes você usa o exercício e está achando que é um grupamento muscular e não é esse grupamento muscular. Aí você acha que você está trazendo uma dose ideal sobre o número de séries para aquele exercício, mas na verdade você está trazendo uma supra-aumento de séries para um outro grupamento muscular que você vai treinar amanhã, mas também não sabe. Porque você não tem conhecimento sobre relações de origem e inserção de músculo, sobre a ação de biomecânica do exercício. Então você percebe que, qual é o ponto? O ponto para nós do personal é, treinamento personalizado não garante que você é bom. Treinamento personalizado, ele se torna relevante quando você entende que ele é individualizado. Personal trainer tem um monte. Se formou, ou às vezes nem se formou, o cara já se intitula personal trainer. Agora, o cara que é bom é dentro da individualidade. E dentro da individualidade, seu nome é? Lucas. Dentro da individualidade, não significa que você vai ser bom em todos os cenários, porque não dá. Como é que você vai ser bom em tudo? Um personal múltiplos. É inviável, né? Agora, não significa que, por exemplo, o Ricardo, diante do grupo dele, que ele trabalha mais com treinamento de triatlo, um dos alunos dele tem um quadro, por exemplo, de diabetes. Ele não trabalha diretamente com diabético. Mas agora ele tem um atleta que é diabético. Mas quem é o Ricardo? O Ricardo é um cara que morre de medo de errar. E ótimo, tem que ter medo mesmo. A preocupação do Ricardo é agora, como que eu vou errar menos na minha prescrição de triatlon para ele? Porque o cara é diabético. Qual é o controle da insulina? Quando ele vai aplicar? Como ele vai aplicar? Qual o medicamento? Qual o exercício? Qual o tipo de trabalho que eu vou usar? Que talvez eu tenha que modificar diante da necessidade dele. Então tudo muda. Então, a gente entende que quando busca treinamento, em aspecto geral, para alguns que buscam você como personal ou você como preparador físico, que para mim é só conceitos, né? A gente associa mais o personal ao mercado de fitness e wellness. E o treinador ou o preparador físico pensando em alto rendimento. Na verdade, la même cause. Deu para entender? É a mesma coisa. A gente trabalhando com o indivíduo com objetivos diferentes. No caso aqui é um objetivo o quê? Rendimento. Quando você vê esse outro objetivo, não é rendimento. É provavelmente a população que nós mais iremos atuar, que é a qualidade de vida e saúde, que é o bem-estar, e que é uma população que de fato necessita da tua função com tremenda habilidade. Mas é diferente o objetivo dele do objetivo do alto rendimento. Não significa que também esse sujeito, ao longo de um processo de treinamento, ele não tenha vontade de participar de uma prova de corrida. Que também vai necessidade agora de um cuidado do treinamento desportivo para poder periodizar, para poder ele terminar a prova com excelência. Principalmente com prazer e sem lesão. Esse é o grande desafio aí, né? Só que a gente vê também que o personal, ele também tem outros campos. E esses outros campos não é só o rendimento, não é só também a qualidade de vida e bem-estar, mas ele também, hoje, o personal trainer que é focado em criança, é um grande nicho. Eu digo que é um nicho fundamental. Por que ele é um nicho fundamental? Porque se a gente for analisar, o quadro hoje de obesidade, o quadro hoje de sobrepeso está enorme.
Enorme, enorme, enorme. Criança hoje, que não tinham quadros, por exemplo, de hipertensão arterial, hoje a gente percebe que tem crianças já hipertensas. Disfunção cardíaca, tem crianças que já têm disfunção cardíaca. Doenças metabólicas, já tem crianças que estão com doença metabólica, porque é comportamento, é cultura nossa, né? Uma alta ingesta calórica e hoje há uma redução do gasto energético em atividades, colocar o corpo em movimento. Agora, cuidar de criança no âmbito individualizado é muito difícil para alguns, porque as cargas de treinamento que você vai aplicar para o mundo da criança não é do mundo do pré-adolescente, do adolescente ou do adulto. E aí, se você não entender isso como personal e criar atividades que respeitem principalmente o desenvolvimento motor e maturação biológica, pensando em metabolismo aeróbio, anaeróbio, sistemas energéticos e como o corpo dele vai submeter a esse estresse, essa criança, ela se frustra. E ela vai ter uma experiência péssima com o corpo dela em movimento. Criando o quê? Uma raiva tamanha de não querer nem na fase de pré-adolescente e adolescente buscar atividade física. Por quê? Porque durante o período que era para ter de ludicidade, de prazer, e quando eu falo ludicidade, não significa que não há planejamento, muito pelo contrário. Quem trabalha com recreação e lazer que envolve muito lúdico é um gênio, porque ele tem que organizar treinamento de uma outra forma, porque ele também tem que ter objetivos claros do que ele está propondo para o desenvolvimento de uma criança. Então ele também é um nicho. Só que quando você olha também essa situação, outra população, que talvez desse trabalho aqui, falar, Léo, mas isso aqui é igual aquele senhor correndo. Não. Esse cara provavelmente é o sedentário, que ele conseguiu, depois de muito custo, ter prazer em fazer a tua atividade física com o seu comando ou sem o seu comando. O que eu quero dizer? O desafio do personal trainer, na minha leitura inicial, é como fazer para o cara sair do sofá numa situação completamente sedentária, porque você está em equilíbrio. E tudo que é zona de conforto, tudo que é água parada, gera lodo, gera dengue. Corpo é igualzinho. Parou de funcionar, células nervosas, fala, para que eu vou estar com essas células nervosas? Para de funcionar adequadamente. Parou de funcionar o quê? Neurônio adequado, potencial de ação, também diminui. Fibra muscular, se eu usava tantas, para que eu vou usar tantas agora? Uso menos. Tudo para quê? Poupar energia. Eu não preciso. Só que o corpo humano, quando ele fala que não precisa buscar energia, é igual essa sala. Ela inicialmente estava com várias luzes acesas e de repente foram apagando. Por quê? Porque não há necessidade. E se não há necessidade, para que eu vou ter? Aí começa a entrar um processo que a gente chama de morte. Morte celular programada. E aí começa vários processos que são encaminhados ao longo da vida, no qual tem grande impacto em que fase? Principalmente num processo de envelhecimento. Que aí tem, além desse prejuízo todo da falta de movimento, você tem o quê? O envelhecimento. Que aí você precisa... Qual é a vantagem de envelhecer? Não, a vantagem de envelhecer não existe. Todo mundo vai ficar velho. A questão é como você vai envelhecer. Qual é a maneira que você quer se enxergar daqui quando você tiver 90 anos, 80 anos, 100 anos? Até porque hoje falar 60 anos, 65, o cara é idoso. Mas vocês já encontraram muita gente que tem 50 e poucos anos que é um velhinho. De atitude, de corpo, de comportamento. Fala, nossa, esse cara tem 50 e poucos anos, mas tá parecendo um velho de 90. E de fato tá. Então você imagina esse cara empurrando a vida. Quais são as sequelas disso? E também há uma relação que o personal ele tem que entender que diante da diversidade, é essa diversidade que nos possibilita trazer à tona o senso de igualdade. Eu não sei se vocês entenderam. Você tem que estar aberto a tudo. Você não tem que ter... Conversando ontem com a minha mulher, ela falou assim, nossa, Léo, a gente não quer ter preconceitos, mas nós temos nossos preconceitos. Eu falei, mas a gente não tem que ter os preconceitos. Mas enquanto você estiver vivo, quer queira ou quer não, você vai ter os seus preconceitos. A questão é que esses seus preconceitos, em relação ao que a gente tem sobre entendimento de gente, não pode ser colocado à tona.
E cada vez que você vai diminuindo a ação dos preconceitos, esses preconceitos vão perdendo o quê? Peso. Vai perdendo aquilo que te prendia, aquele olhar que você fala, nossa, não é possível. Como é que pode? Ainda existe isso, né? Como é que pode os Estados Unidos ter um dia um presidente como o Obama? Mas ainda existe. E isso em vários contextos. Como é que pode essa moça assumir um cargo tão importante? Pô, tem homens que são muito mais importantes que ela. E assim vai. E esses preconceitos, na verdade, significam o quê? Que a raça humana é isso. Ela é uma grande diversidade, que envolve cuidados especiais, mas que todo mundo é gente. E que quando você faz uma radiografia, todo mundo tem o mesmo esqueleto. Esse é o ponto. Tá? Opções sexuais, isso não se discute. É gente. O personal tem que ter essa consciência? Óbvio. Óbvio que tem que ter essa consciência. Porque se ele não tiver essa consciência, você está indo em algo que você acredita. Porque utopicamente eu acredito que a nossa ação é melhorar cada vez mais a vida das pessoas. E melhorar cada vez mais a vida das pessoas é cada vez mais elas se enxergarem como pessoas e entenderem que elas dependem das pessoas e que eu dependo delas. Em qual condição de igualdade? Não é um olhar de cima para baixo, nem um olhar de baixo para cima. É o mesmo olhar. Esse é o desafio do personal. Por isso que o desafio do personal é gerar autonomia, não muleta. A gente tem personagens que querem construir uma plena dependência sua como personal do teu cliente, para a vida inteira. 10 anos, 15 anos, 20 anos. E tem que ser aquela coisa presencial. Pô, mas eu pensei que eu tinha que ter o meu aluno 8, 10, 15 anos. Não, você tá maluco. Eu não quero nem que meu filho eu quero que ele tenha autonomia, que ele tenha liberdade de ir e vir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar meu filho num ser humano melhor. E ele agora tem as escolhas e a liberdade dele. Porém, eu estou sempre aberto a conversar com ele e discutir. No treinamento é gerar autonomia. Qual é a autonomia? Meu aluno tem que correr a hora que ele quiser. Ele tem que pedalar a hora que ele quiser. Ele tem que ir na academia treinar musculação a hora que ele quiser. Acontece que tem um determinado momento que ele precisa mais da minha presença. E depois, eu não sou babá. Eu não sou um cara que é professor de criancinha. Agora ele não é mais criancinha. Criancinha precisa de criancinha. Precisa dar papinha, deu pra entender? Tem que fazer ficar em pé. E depois ficou em pé, depois começou a crescer, depois virou adulto. O que eu tenho que fazer? Em tempos e tempos eu sento para conversar. Para ver como ele tá. Para alinhar alguns detalhes, que aí é a minha competência. Para ver se as necessidades dele estão sendo agora atingidas e ele não tem competência e muito menos raciocínio para poder identificar isso. Eu tenho. Aí eu busco ele de novo, a gente senta, às vezes fica um mês junto, 15 dias juntos, duas vezes, depois toca o barco, segue a meu planejamento. Então é essa. A ideia do personal, pelo menos uma concepção que eu tenho, que para mim foi difícil. Difícil por quê? Porque eu sempre tive muitos alunos. Graças a Deus, como personal, eu nunca fui muito feliz. Muito feliz. Ganhei muito dinheiro como personal. Mas uma coisa que me preocupava é, nossa, a pessoa treinou 6 anos, 7 anos comigo, por que ela está me abandonando? Porque ela não aguenta mais me olhar. Uma relação, já de marido e mulher, que é o ato mais profundo que existe numa relação. Muitas vezes você está de saco cheio da tua mulher e ela também de saco cheio de mim, olha pra minha cara e fala, nossa, não aguento mais te ver. Você imagina uma relação de personal. Por isso que você tem que começar a pensar nisso daí também. Bom, aí a gente percebe que diante dessa busca, que agora eu vou entrar mais na fisiologia, esses próximos 20 minutos, todo mundo é carregado disso aqui. Do que é isso? O que lembra isso? Pessoa parada, olhando para cima. Sonho. Está pensando em algo. Para todos esses sujeitos que apareceram nos slides anteriores, todos têm o quê? Sonhos para serem alcançados. Não é verdade? Acontece que esses sonhos, alguns realmente alcançam. E é o que a gente tanto quer. Por outro lado, tem coisas que não são sonhos. Se tornam o quê? Pesadelos. E esses pesadelos, infelizmente, não é o que nós gostaríamos que acontecesse. Pode levar a isso. E, consequentemente, levar a isso. Pô, Léo, mas é extremos. Então, o extremo existe. Qual lado que você vai ficar, você decide. Eu só estou dizendo que essas possibilidades são caminhos que alguns profissionais optam. Alguns profissionais preferem
tratar todo mundo como antigamente tratávamos gado de corte. Mesma coisa. Mesma coisa para todo mundo, prescreve a mesma coisa, esquece o nome das pessoas, a identidade das pessoas. E provavelmente vai acabar ocorrendo maior possibilidade para esse caminho. E outros não. Então, eu sempre falo essa mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos a ciência. A diferença é que nós temos agora o conhecimento. A diferença é que agora nós temos o saber. E esse saber envolve o quê? Cargas externas de treinamento. Que é o que você prescreve. Que é o que você pede para o teu aluno fazer. Que é o que você colocou lá, os 30 segundos de intervalo, ativo ou passivo. Tudo isso são variáveis da carga. Cargas externas. Quando você entende que as variáveis da carga externa vão trazer impacto sobre o sujeito, sobre o quê? Sobre a quebra dessa homeostase, desse equilíbrio. O corpo agora vai se ajustar, mas eu preciso saber qual é a carga ideal para poder trazer o desequilíbrio ideal. Essa carga eu prefiro substituir pela palavra estímulo. Então, como que agora eu vou saber a magnitude, a extensão do estímulo? Primeiro identificando qual é o estímulo e o quanto que eu vou trazer de magnitude sobre esse estímulo. Por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma caminhada. Tudo bem, caminhada é atividade. Mas qual é a proposta? Eu vou trabalhar a proposta contínua. Ou seja, eu vou começar uma atividade e só vou parar quando terminar sem intervalos, porque senão seria intervalada. Tá bom, mas qual é a condição de esforço? Eu vou usar uma condição de esforço branda, leve. Mas como que você vai saber se é uma condição branda ou leve? Do que a gente está falando? Da dose. Quanto tempo você vai ficar? 20 minutos. O que é isso? A dose. Quantas vezes você vai fazer? O que é isso? A dose. Então você percebe que minimamente, para falar de carga externa, minimamente a gente tem que pensar qual é o esforço, qual é o tempo que você vai manter sobre esse esforço, que poderíamos falar que é a duração da sessão, e quantas vezes você vai submeter o corpo do teu aluno, a vida desse sujeito, ao longo da semana. Então, pelo menos, a gente tem que identificar isso. A intensidade, sobre uma relação de duração, que a gente pode chamar também de volume da sessão, pensando em tempo, e também a gente poderia pensar sobre quantas vezes. Por isso que você vê estudos que falam assim, o sujeito melhorou uma vez por semana só fazendo os trabalhos circuitado, em condição aeróbia, usando exercício de força. Fala, nossa, mas uma vez por semana, que benefício é esse? Mas quem era a população? Idosa. Qual era o estado de treinamento? Sedentário. Qual foi a dose? Para nós, ridícula. E para ele, necessário. Promoveu o efeito? Sim. Qual o efeito? O efeito do estímulo interno. Aí gera as adaptações do meio interno, refletidos pelo que você aplicou. Todo mundo está entendendo? E aí, Léo, para trazer essa relação, é muito tênue sobre o lado de segurança e o lado que não é tão seguro. Por que não acontece tantas coisas no meio do corpo em movimento? Porque o nosso corpo tem uma capacidade absurda. Mesmo diante de tremendas, literalmente, falhas cometidas, o corpo ainda consegue se sustentar diante de uma agressão errada, pensando em estresse de treinamento. E aí, você percebe exatamente isso. Que eu tenho que saber qual é essa dose dependente, essa dose resposta. Para quê? Para que eu trabalhe numa zona adequada. E essa zona adequada, certamente, todo corpo que é submetido ao esforço tem uma queda. Uma queda funcional, que a gente chama de overreaching funcional. Para que tem essa queda? Justamente porque o teu corpo foi agredido, ele tem uma queda e depois ele supercompensa. Então você percebe que quando você manipula errada essa carga, esse overreaching, que era para trazer depois um processo de melhora, leva-se a um outro processo, que a gente chama de overreaching não funcional.
E esse overreach não funcional, por que não está funcionando? Porque o corpo dele não está respondendo à dose, está tendo uma dose muito grande. E essa dose muito grande não está tendo tempo do corpo se recuperar. Não dá tempo. E aí, Léo? Aí pode levar ao overuse. E esse overuse pode levar ao que a gente chama de overtraining. Então você percebe que essa maestria de vocês e de quem está ouvindo, meu, isso é tremendo. É tremendo saber dessas doses ideais de trabalho. Sabendo que eu falei sobre a intensidade, o esforço, mensurado aqui nesse quadro, por exemplo, sobre a intensidade do VO2, mas poderia ser outra qualidade de esforço. Deu para entender? O RM, frequência cardíaca, PSE. A regularidade, ou seja, quantas vezes o sujeito vai fazer. A duração da sessão. Gente, eu vou falar uma coisa. A parte mais importante que existe, de fato, pensando em adaptação crônica, só tem um jeito. Obviamente que envolve todo o contexto, como já foi falado na introdução. Mas aonde as coisas acontecem de fato, pensando em melhora biológica, de adaptações metabólicas, orgânicas, de órgão, de tecidos, aonde é? Sessão. É na sessão que acontece. Obviamente que eu não estou deixando de lado nada dos contextos, deu para entender? Mas, você corre o risco, muitas vezes, o Ricardo colocou o exemplo dele, de cometer um outro erro. De exagerar em coisas que não deveriam ser exageradas sobre o lado também emocional e psicológico. Ou seja, há também a necessidade de um equilíbrio sobre essas relações. Porque senão você passa a ter menos intervenção do treinamento e mais uma intervenção de características emocional. Deu para entender? Você toma muito mais café do que você bota a pessoa para ter o esforço do treinamento, da atividade. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, eu estou dizendo que você tem que saber equilibrar as coisas. Porque senão acontece nitidamente o que muitos personagens fazem até hoje. E quem já é um pouco mais macaco velho vai entender, aqui que está ouvindo, e vocês que estão iniciando alguns, o Ricardo já tem uma estradinha. O Paulo, então, tem estrada velha. O que eu estou querendo dizer? É aquele personal que vai dar o treinamento e só conversa. É aquele personal que não está atento em nada. O negócio dele é bater papo, é falar de futebol, é falar da vida, falar da mulher, falar de mulheres, e o cara vai no balo, e a menina também, começa a falar de balada. Léo, isso é importante? Claro, mas o quanto de peso? Pois é, se você tomar uma proporção muito grande para isso, você não está fazendo nada. Aí de fato você está sendo o quê? Você acha que é amigo, mas amigo de aluno não existe. Você está sendo profissional, não, profissional também você não está sendo. Você está sendo o quê? Um colega. Um colega que acompanha ele no treino. E você percebe claramente que os colegas que nós chamamos aí nesse sentido têm algumas características marcantes aqui. Qual é? Se eu tenho que ter um controle da intensidade, da dose, se eu tenho que saber como organizar isso ao longo da semana e das semanas, e que eu tenho que ter uma noção sobre quanto que ele vai trabalhar de duração numa sessão, a minha preocupação em sessão é, diante do que eu estruturei e planejei, esse aluno está seguindo naquela sessão comigo? Fala, Léo, óbvio, ele está com você. Falei, aí que você se engana. Estar com você não significa que é individualizado, é personalizado, porque envolve pessoas. A individualidade se dá como? Se você é um personal, ou já percebe agora o que eu vou falar, que não usa nenhum tipo de controle na sessão. Como assim, Léo? Aonde você anota as cargas? Aonde você anota todas as intercorrências ao longo daquela sessão de 45 minutos? E aonde você construiu para chegar naquilo para poder já entrar com a carga ideal? Aonde você está controlando de fato a densidade do esforço e recuperação que a gente chama de intervalo? E por quê? E o que você está colocando ali? Léo, explica de uma maneira bem prática. Meu amigo, se você é personal trainer e não anda minimamente com a famosa antiga chamada ficha de trabalho, que é ridículo já.
Hoje, o personal que entra com um computador numa sala de treinamento, ou com tablet, ou com aparelhos que ele precisa utilizar para ter controle sobre aquele aluno, ele é visto de uma maneira não muito legal. E na verdade, isso deveria ser a coisa mais comum. O personal ter um computador para estar anotando tudo, ele ter um tablet, se não tiver um computador, ou um celular que realmente, ao invés de ele ficar vendo rede social em treinamento, ele anote tudo e tenha lá a ficha pronta. Se ele não faz isso, não é treinamento individualizado. Tá? Então, a gente percebe que um corpo em repouso é uma determinada situação, o corpo, diante de uma outra situação, já promove algumas alterações, e esse mesmo organismo sendo submetido em grande esforço, algumas coisas acontecem aqui. Essas algumas coisas levam ao quê? Que eu já vou mencionar agora bem claro, de uma única maneira, bem palestra agora. Variações sobre frequência cardíaca, por exemplo. Variações sobre volume de ejeção também. Variações sobre o débito cardíaco. Variações sobre o duplo produto. Variações sobre pressão arterial. Variações sobre pressão arterial diastólica. Variações sobre consumo de oxigênio ou diferença arteriovenosa. Léo, você consegue falar isso de uma maneira bem rápida? Sim, eu consigo. O que eu quero dizer é que quando você sai de uma condição de repouso, você tem hormônios que regulam a condição de repouso. Uma dessas condições de hormônios que controlam o repouso, e na verdade são importantes nesse processo de manter você agora em estado sem ser estado de treinamento, podemos falar que a própria acetilcolina é uma delas. E ela tem fibras inibitórias bem aonde? Aqui no átrio. O que ela faz? Ela tem fibras que não são excitáveis com facilidades. Ou seja, elas são fibras inibitórias para ter o controle nódo atrial. Na verdade, o controle atrioventricular, que a gente chama de quê? Numa região muito sensível, que a gente chama vulgarmente de marca-passo. Acontece que quando você faz uma atividade que ela tem uma condição leve, moderada, forte, condições parasimpáticas começam a modificar para condições simpáticas. E tem o que? Um neurotransmissor chamado o quê? Noradrenalina e um hormônio muito legal que é a adrenalina, que também ele vai atuar diretamente sobre a maquinaria cardíaca. Ele vai ter receptores em local específico, aonde? Em fibras excitatórias, aonde tem uma grande capacidade de despolarizar e gerar potencial de ação elétrico para o coração. Aonde é isso? É o que a gente chama de receptores beta-1 adrenérgicos. Recebe a ação do quê? Dessa adrenalina, e essa ação da adrenalina vai gerar esse processo de despolarização atrioventricular. Tá, Léo, mas o que você quer dizer? Que quanto mais a atividade ela for intensa, maior a relação simpática vai ocorrer no organismo do sujeito. Teoricamente, mais o coração dele vai ser o quê? Trabalhar mais. Eu estou sendo bem simplista agora. Mas isso é bom? É porque é uma necessidade de demanda de energia. Porque o corpo entende que alguma região está sendo exigida para levar gradiente de oxigênio, que vai pelo sangue. Então você está correndo, então você precisa de mais oxigênio. E aí envolve uma redistribuição de sangue. Aonde vai precisar de mais sangue, abre-se mais canais de levar. O leito vascular leva o quê? Maior condição de levar sangue para aquela região, no caso, coxa. E outros locais acabam tendo o quê? Uma diminuição desses leitos vasculares, gerando ambiente de vasoconstrição, justamente para levar mais sangue para aquela região. A questão é que quando você começa a fazer atividade física e há uma mudança de hormônios, principalmente na relação adrenal, teu coração trabalhando mais, a musculatura sendo mais exigida, você também começa a gerar sudorese. Eu quero ser bem fácil isso aqui. Aí em menos de 5 minutos eu termino. Esse processo de sudorese, conforme você aumenta a intensidade e dependendo dos fatores externos ambientais, aumenta-se mais ainda a condição do processo de regulação termorreguladora.
para manter a tua temperatura corpórea em torno de 36, 37 graus. Até porque se você tiver uma hipertermia ou uma hipotermia, o que acontece? As enzimas param de funcionar e mecanismos de reações param de ser otimizados e se não tiver um processo reverso, leva a óbito ou um mal súbito imediato. Mas vamos imaginar que nada disso ocorreu ainda. Você está transpirando. Se você está transpirando, você também vai ter que levar agora a redistribuição de fluxo sanguíneo, que já está indo para o músculo que está trabalhando, também para onde? Para a parte periférica. Pele. Glândulas específicas para poder funcionar como panela de pressão, que você abre o pininho e começa a evaporar. É isso. E aí, Léo? Então, acontece que quando você leva sangue para aquela região que está sendo trabalhada e sangue para a região que precisa evaporar mais, que é a pele, alguém tem que trabalhar mais. Quem é que trabalha mais? Coração. Para levar o quê? A mesma relação ainda de oxigênio para a musculatura. Você está em atividade. Tá, Léo, mas e aí? Não há nenhum problema. Agora, o que é esse fenômeno? É o que a gente chama de débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco, então, é a condição da quantidade de sangue ejetada por minuto. Quanto sai de sangue? Então, a gente percebe que numa condição muito mais branda de atividade física, ela tem uma certa quantidade de sangue que é ejetado. Uma condição que é de alta intensidade, ela também tem uma condição bem diferente de uma relação branda, muito mais sangue ejetado. Obviamente que essa condição de sangue, ela depende do débito cardíaco, já que débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai por minuto, eu dependo também do quê? Quanto de sangue eu tenho no meu coração para poder levar. E para poder levar esse sangue, eu tenho um lugar muito específico no coração, que é o ventrículo. Que ventrículo? Esquerdo. Então você imagina uma sala dividida em 4 partes. A parte superior, usando um termo bem simples, é átrio e a parte inferior, ventrículo. O ventrículo esquerdo é o que vai ejetar. Ejetar para onde? Artéria aorta. E aonde também? Sobre arteríolas que vão levar sangue para onde? Para o sistema nervoso. Né? O arco aórtico e que vai levar também para a artéria aorta. Tá, e aí, Léo? E aí tudo bem. Depende, então, para poder levar o débito, da capacidade que eu tenho de ejeção sobre o meu ventrículo esquerdo. Aí você fala, Léo, significa que se eu tiver um ventrículo maior, eu vou ter mais sangue ali para poder levar? Sim. Mas também não adianta você ter um ventrículo maior, mas também não ter força para poder ejetar. Deu para entender? Tá, e o treinamento? Legal, porque o treinamento ele promove isso. Ele promove uma alteração tanto no ventrículo, quanto ele também promove uma alteração no músculo. E essa relação de débito do volume sistólico que tem aqui e a frequência cardíaca, então você já percebe que o débito é volume e frequência, é o que vai trazer de fato uma grande alteração sobre o meu comportamento cardíaco. Então eu já entendi, Léo, quanto mais simpático, mais relação da adrenalina. Quanto mais ação da adrenalina, mais aumento do débito cardíaco. Quanto mais ação do débito cardíaco, mais meu coração trabalha. Sim, mas também não. Quanto mais treinado, o teu coração ele poupa. E gerando essas adaptações, o que ele precisava trabalhar muito, para a mesma exigência de treinamento, ele trabalha menos, porém com mais eficiência. Deu para entender? Pô, que legal isso, claro. Quanto mais você for eficiente, mas também poupar uma maquinaria, melhor. Ela vai se tornar mais longa na sua duração, sobre qualidades funcionais. E gerando as adaptações ainda. Só que você tem que lembrar que essa quantidade de sangue que sai, ela sai sob uma pressão. E de uma maneira bem simples, você tem pressões que regulam o nosso organismo. Essa pressão ela pode ser dada em 2 condições, a priori. Uma condição rápida e uma condição mais lenta. A condição rápida é quando você deita no chão e levanta rápido. E você automaticamente percebe que houve uma mudança de pressão. Porque o teu corpo saiu de uma posição deitada e rapidamente subiu para uma posição em pé, que altera. Então o teu corpo ele tem que regular isso rápido. Como ele regula? Ele é o que a gente chama de regulação rápida. Aonde se dá isso? Sistema nervoso. Bem no bulbo, trato solitário. Esse mecanismo é rápido.
de compensação e desregulação de pressão. Todo momento você vai ter equilíbrio e desequilíbrio várias vezes ao longo do dia. Você está sentado, ficou em pé, modifica a pressão. Então, às vezes, a gente não percebe. A gente percebe isso muitas vezes em atividade. Aonde? Aonde que a gente acha que é a pressão, que está imbuída na pressão, mas não é a pressão propriamente dita nesse sentido que eu estou colocando agora. O cara está fazendo uma atividade intensa e ele termina a atividade. Ou seja, você faz um treinamento de alta intensidade calistênico. E aí terminou a sessão. E aí o sujeito falou, nossa, eu tô tonto, acabou a sessão, mas eu tô me sentindo mal. Deu hipoglicemia. Pode? Pode. Mas uma das hipóteses também é o seguinte. Quando você terminou o treino, você tem ambientes que estão o quê? Vasoconstritivos, tá com constrição, porque gera alteração metabólica, né? Ambiente de hipóxia, isquemia. E quando você termina a atividade, o ambiente agora vira vasodilatação. Essa vasodilatação, para levar também sangue para essa musculatura que estava agora com constrição, acaba levando o quê? Uma diminuição de retorno venoso. O que é o retorno venoso? A volta do sangue para o coração. E muitas vezes, retorno venoso voltando com menor quantidade, mesmo que seja pequenos segundos, leva aquela sensação que você fala, nossa, eu estou meio tonto. Então você percebe que a pressão arterial ela tem um poder enorme. Ela regula, na verdade, ela aponta quanto que está apresentando ao longo de um circuito que é fechado sobre a pressão arterial. E a gente vê que tem uma modulação rápida e uma modulação mais lenta. A lenta, obviamente que eu não vou conseguir explicar tudo agora, ela envolve um sistema que é renina, angiotensina e aldosterona. Que é quando o teu corpo começa a perder água e o rim ele tem uma sensibilidade absurda a essa perda de água. E aí ele fala, manda o sistema nervoso, fala, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa agora regular a pressão. Estamos perdendo muito fluido, estamos desidratando demais. Furou o corpo, levou uma faca, precisa regular. Ou estou numa atividade de endurance de longa duração, precisa regular isso. E aí o que faz? Esse mecanismo leva a hormônios específicos, como por exemplo, tem o quê? O rim. O rim libera uma proteína chamada renina, que se liga a outras proteínas ao longo do circuito do sangue, que no fundo, o que ele leva, para não ficar cansativo para vocês? A ação de duas moléculas fundamentais, aldosterona e angiotensina, 2. O que ela faz? Volta a reter o quê? Sódio e água dentro do rim, funcionando de novo o sistema. Léo, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, que quando você pensa em frequência cardíaca, volume sistólico, quando você pensa em débito cardíaco, quando você pensa em pressão arterial e regulação, você tem que entender minimamente alguns desses mecanismos. Por quê? Porque todas essas relações, que são algumas aqui que eu mencionei em 5% de conhecimento de cada uma, há uma importância tremenda na sessão de treinamento, principalmente sobre a saúde. Eu só vou mencionar uma para fechar. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca ela vai trazer o que? O comportamento do coração sobre fases. Que fase? Sístole e diástole. O quanto que o coração está polarizando e despolarizando. Por isso que você tem aquela curva QRS. O RR é o que ponta o sistema mais parasimpático ou simpático. Léo, então explica isso rapidamente. Se você tem um sujeito que é obeso, sedentário, que é o caso que eu coloquei de manhã, o cara que buscou academia para melhora da saúde e morreu. Se ele tivesse, por exemplo, uma frequência de repouso acima de 100, pela condição clínica dele, aquilo é considerado o quê? Taquicardia. Ou seja, o organismo dele era para ter muito mais contribuição parasimpática. Por que está simpático? Aí ele vai falar, Léo, o que eu faço? Eu posso dar uma caminhadinha? Eu posso fazer uma atividade leve no alongamento? Eu posso fazer uma musculação leve? Não pode fazer nada. Ele já está numa condição de anormalidade. Na verdade, ele está vindo dizendo que foi o médico, que você não tem nada em mãos.
Você senta para conversar com ele, depois de uma busca de informações, que vários fatores de riscos foram dados, você vai querer verificar a frequência cardíaca e pressão arterial. Até porque você não sabe como ele é, então você vai verificar tudo. Você percebe que logo de início a frequência cardíaca dele está alterada. Aí você acha que é devido à entrevista. Aí você espera mais um pouco, verifica de novo. Frequência alterada, está 108, 105. Só que ele já está há 30 minutos conversando com o Paulo. Como é que pode ter uma frequência assim? Aí ele fala assim, Paulo, eu vou treinar. Você fala, não, você vai procurar o cardiologista. Por quê? Porque tem uma normalidade que eu não sei o que é, mas o teu coração ele está trabalhando demais. Então isso aí já é um indicativo ridículo que quase ninguém usa. Que salva a vida. Que já fala assim, olha, eu estou preocupado com você. Que de fato é o que eu comentei com você para o Ricardo. Olha, você não está perdendo um aluno, você está ganhando uma vida. Você está ganhando um aluno. É isso. E a recuperação? Mesma coisa. Ninguém analisa a curva de recuperação em nada. Como é que você vai saber se diante de um determinado esforço ele está tendo uma melhora de treinabilidade? Uma delas é o quê? Quão rápido ele recupera. O quão rápido ele recupera significa que o sistema cardiovascular dele, ou cardiorrespiratório, está mais o quê? Eficiente. Mas ninguém faz isso. Então, aí eu pergunto para finalizar. A gente acha que faz treinamento personalizado e individualizado. Não faz. Isso porque eu estou falando 0,1% do que eu gostaria de falar numa possibilidade de 40 horas batendo um papo, que aí eu ia explicar todos os mecanismos. Só estou mostrando que a gente acha que faz treinamento individualizado, mas não faz. Pensando em saúde é isso, pensando em desempenho esportivo entra a mesma coisa, que são outras variáveis, mas é o mesmo sentido. Então, a gente percebe que essas variáveis nós temos assim, uma tremenda lacuna do conhecer, do aplicar e que há necessidade real. No material que eu vou dar para vocês, e devido ao tempo não dá para explicar todas as relações, eu deixo a deixa aí para vocês, né? Por isso que eu dei alguns livros, até para quem está online aí, principalmente de fisiologia do exercício, métodos de prescrição de endurance, força e flexibilidade, que lá pelo menos vai ajudar a nortear. Mas depois a gente vai fazer um convite especial aí para vocês, que ao longo desse encontro o professor Paulo Amaral vai mencionar. Então o que a gente percebe? Para finalizar a minha contribuição aqui. Primeiro, particularmente, acredito que a educação física não é formada por só pensando em competência. Não é sinônimo de ser profissional de educação física, é sinônimo de competência. Como assim? Porque você se forma, você ganha o CREF. Ganha o CREF, você já pode se intitular, entre aspas, como personal trainer. E toca a tua vida. Para mim é uma coisa que ela é importante, mas ela não traz a profundidade do que é ser um profissional de educação física. Profissional de educação física, na verdade, na minha leitura, é muito mais ligado a um chamado, a uma vocação. Ela é muito mais intrínseca. Ela é uma escolha. É uma escolha, na verdade, que não é você que fez. Você tomou a atitude. Mas, na verdade, acredito eu, tá? Algo me chamou para isso. Eu apenas obedeci. Falei, puta, eu preciso disso. E a partir do momento que eu falei, eu sou isso, eu me sinto participativo. Por isso que eu falo assim, nossa, Léo, o fulano tá fazendo aquilo lá, me dói. Me dói por quê? Porque eu sou participativo da educação física. Então, se alguém comete algum erro na caminhada e aquilo cai em mídia social ou em rede de televisão, puta, aquilo me machuca. Machuca por quê? Porque eu sou participativo daquilo. As pessoas vão enxergar aquilo, mas eu estou naquilo. Deu para entender? Outro exemplo, o cara que fala mal do CrossFit ou qualquer outra modalidade. O cara é insano. Como é que se fala mal de algo que envolve movimento humano? O que eu tenho que me preocupar é na competência do treinador e do coach, que é outra história. Agora, de algo que vai trazer benefício, algo que vai trazer melhoras e sonhos sendo alcançados, como é que eu vou falar mal? Aí eu estou dando um tiro na própria educação física. Eu não estou dizendo que qualquer área de atuação tem o que a gente chama de pessoas que são vocacionadas e pessoas que não são vocacionadas. Os vocacionados, eles se preocupam com gente.
Os não vocacionados, eles se preocupam muitas vezes com o ego e muito mais com o lado comercial e muito menos com as pessoas. Profissional de educação física, que ele é ao mesmo tempo vocacionado à educação física, certamente ele entende que professor não é uma questão de querer, é uma questão de ser. Eu não quero ser, eu sou. O que você faz? Retribuo, eu me dou, eu sirvo, eu compartilho. Qual é o mérito? Nenhum. Eu sou isso. Então por que você estuda? Qual é o mérito? Nenhum. Preocupação de errar. Qual é a vantagem de fazer curso? Para certificado? Nenhum. Então por que você faz? Medo de errar. Pós-graduação, por que você faz? Para ter título de especialista? Não. Por quê? Porque eu preciso... Tá vendo aquele fulano? Sim. Então, eu não sei trabalhar com ele. E eu tenho um sonho de trabalhar com ele. E para eu trabalhar com ele, eu preciso aprender. Mas você vai perder finais de semana, você vai gastar dinheiro. Não tô nem pensando nisso. Eu tô pensando nele. Puta, você vê mestre, é doutor. Então, qual o problema? Nenhum. Por quê? Porque nós todos somos iguais. O único elo que nos leva, de fato, a sermos iguais é quando você entende que a educação física, ela se dá por gente apaixonada por gente. E o resto é gordura. O resto é ego. O resto é soberba. E a preocupação minha, do Paulo, do Ricardo, da B, das meninas, a sua, é o quanto eu posso contribuir na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, eu acabo contribuindo na minha vida. E eu tenho que fazer todas as possibilidades de tentar errar menos nessa caminhada. O que for ao meu alcance, porque eu sou isso, assim farei. Obviamente que o fator limitante vai levar você a ter um momento na sua vida que não dá mais. Como assim, Léo? Vai ter um momento que eu vou parar de buscar isso? Vai. Aonde? Quando você morrer. Só quando você morrer. Pô, mas eu sou um personal já de 70 anos. Então, você ainda é. Se ainda é, continue sendo. Quando você morrer, você deixou algo que talvez outros não deixem. E o que é legado? E isso não é dinheiro, hein? É legado. Eu sempre falo assim, quem é Leonardo Lima quando eu morrer? Como vão lembrar de mim quando eu morrer? Essa é a minha preocupação. Óbvio que eu erro muito, falho muito, mas o que eu deixei de legado?